muita paz, que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que possamos nesse momento verticalizar nossas forças para o alto, agradecendo a espiritualidade amiga, a presença constante, que possa nos ensinar, nos inspirar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino de amor, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos houver ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Jesus, de todo o mal, que assim seja. Então, nossa fala da tarde, eis que o semeador saiu a semear. Trata-se da parábola do semeador. Parábola essa que é considerada por muitos como a parábola das parábolas. E o Humberto Roden nos fala que é a mais popular, sem dúvida nenhuma, do Evangelho. Ela está presente nos Evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas, não estando presente apenas no Evangelho de João. O Semeador e o Pôr do Sol, de Van Gogh, de 1888. Bem, o Livro dos Espíritos, na questão 619, encerra uma pergunta fundamental para o nosso tema. Deus deu a todos os homens os meios de conhecer a sua lei? Kardec perguntou aos bons espíritos. E ele responde: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Entretanto, todos a compreenderão um dia, porque é preciso que o progresso se cumpra. Muito bem. A necessidade do conhecimento da lei de Deus é presente em todas as civilizações, está presente em todas as civilizações. Então, desde as civilizações mais antigas até o mundo contemporâneo, sempre surge de tempos em tempos missionários, espíritos de alta bagagem espiritual, que vêm nos explicar, nos indicar o caminho de volta a Deus. Então, nós vamos desde Abraão, de Jesus, de Krishna, de Buda, de Confúcio, Zoroastro e tantos outros que multiplicaram formas e caminhos de conhecer a lei divina. De forma que essa pergunta ela já indica que o aprendizado da lei se faz de forma absoluta, mas indicando que cada um tem uma propriedade particular, uma forma particular de aprender, que caracteriza o nível evolutivo daquele que ouve. Então, nem todos a compreendem da mesma forma. Eu costumo dizer que meu filho, de 9 anos de idade, quando assiste um desenho animado, com 5 e depois com 9, ele já não entende da mesma forma, ele já entende com mais profundidade. Se ele assiste aos 5 Branca de Neve, ele vai ver com um olho. Quando chegou aos 9 anos, ele entende com mais propriedade as ideias que são externadas no desenho animado. Então, houve um crescimento e uma maneira de compreender de forma diferenciada e aprofundada. Da mesma forma, nós, espíritos em evolução, vamos ter um olhar mais aprofundado da lei de acordo com o nível evolutivo que nós vamos galgando ao longo da escala evolutiva. E, considerando isso, a pergunta que inclusive está junto à parábola do semeador, faz parte, é uma das poucas parábolas onde Jesus explica a própria parábola. Existe uma pergunta que os discípulos o fazem. Por que lhes falas em parábolas? Está em Mateus capítulo 13, versículo 10. Então, parabole, que vem do grego, né, que significa por coisas lado a lado. Então, o comparativo, a forma de estabelecer metáforas, imagens figuradas, ilustrativas, ricas de detalhe, que vem trazer, na realidade, o significado profundo por trás daquela imagem que é utilizada. Por isso, nós utilizamos aqui a imagem do iceberg. Quem usou essa comparação foi numa palestra muito boa de José Luiz, que é justamente porque eles falam em parábolas. Então, o iceberg, nós temos uma ponta, onde nós conseguimos ver apenas um pedacinho do iceberg, mas a profundidade, a grandiosidade, a extensão do iceberg está submersa. E ela está submersa justamente pela condição evolutiva daquele que é capaz de apreciar a complexidade que é o iceberg. Então, tem pessoas que só conseguem ver justamente o que está na pontinha do iceberg. E tem outras que, pelo seu nível de evolução,
consegue ver com maior profundidade. E a parábola tem justamente essa intenção. É uma forma de facilitar o aprendizado do indivíduo, porque através da figura ele expressa de maneira mais contundente aquele filme psíquico uma verdade mais profunda, utilizando as figuras que são mais apropriadas àquela pessoa a quem se dirige. Então Jesus se utilizou, por exemplo, de figuras como semente, como a rede, que era própria para os pescadores, usou a vinha, a figueira, que também era própria dos lavradores, usou tantas figuras relacionadas à natureza, porque falava justamente para pessoas humildes. E essas pessoas humildes, elas precisavam de uma tradução, uma tradução mais apropriada para o nível de compreensão dele de verdades tão profundas e eternas que eram referentes à lei de Deus e todo o seu funcionamento, o Evangelho que Jesus trazia naquela época. Então a parábola tem esse duplo efeito de facilitar o aprendizado e fazer com que o indivíduo fixe na memória de maneira mais expressiva aquele aprendizado, porque se utiliza daquelas linguagens, daquela imagem com a qual o indivíduo já está acostumado. Então, nós temos aqui o primeiro versículo de Mateus. Naquele dia, saindo Jesus de casa, estava sentado junto ao mar. E muitas turbas reuniram-se perto dele, de modo que entrou no barco para se assentar. E toda a turba permanecera de pé na praia. Então, naquele dia, é justamente o dia que Jesus utilizou para levar o aprendizado para aquele grupo que ali estava. E sempre o dia é oportuno para o nosso aprendizado espiritual. Então, essa expressão naquele dia é justamente um imperativo que nós devemos ter de apreciar as oportunidades que a vida nos oferta de aprendizado e crescimento espiritual, de reeducação dos nossos processos de evolução, junto que a vida nos oferta. Para aquela turba, para aquele coletivo que ali se encontrava, era a oportunidade de encontrar Jesus. E Jesus estava saindo de casa, indicando justamente a dinamização de estar sempre apropriado das oportunidades de crescimento e de trabalho. Sair de casa traz também uma outra lição, que é sair daquilo que a gente já está habituado, o nosso casulo mental, daquilo que nós estamos congelados. Então, sair de casa é sair da mesmice, é sair da normose, como Hermógenes falava, não é? Hermógenes, professor de yoga. Então, a normose é quando o indivíduo se encontra no padrão coletivo, sem encontrar o seu caminho pessoal de revínculo com o alto, de forma que sair de casa é justamente individuar, destoar, caminhar de maneira a sair daquele lugar de conforto que nós já estamos habituados. Então Jesus saiu de casa e assentou-se junto ao mar. Os mestres daquela época, eles ensinavam assentados. Geralmente eles se assentavam e aqueles que iriam ouvir ficavam de pé. Isso é interessante porque nós trazemos esse tipo de informação até hoje, porque os grandes mestres, os grandes professores universitários, nós conhecemos como são catedráticos, não é? Então, cátedra vem de cadeira, de assentar-se, né? Então, o professor ele fica sentado, enquanto que os alunos, no momento que o professor entra, eles ficam de pé, ele se assenta e depois os alunos se assentariam. Então, daí vem essa postura de assentar-se, de estar ali enquanto mestre, que mestre de fato ele o era, como ele mesmo assumiu, para ensinar, para orientar ali aquele povo que estava aguardando a sua fala. Estava junto ao mar, o mar de Tiberíades, né, que na realidade é um lago de água doce, né, o mar da Galileia. E ali ele estava com muitas turbas reunidas perto dele, indicando o grande magnetismo pessoal de Jesus. Então essas pessoas buscavam Jesus com uma sede de Deus, com uma sede de espiritualidade muito grande. E ali conseguia pensar as próprias feridas, acalmar as próprias dores pessoais, ampliar a mente e vincular-se à espiritualidade superior, traçando novos projetos de crescimento.
E ele entrou no barco para se assentar, e toda a turba permanecera de pé na praia. Quando a turba permanece de pé, é justamente o simbólico de que eles estavam preparados, verticalizados, dispostos a receber. Então, toda vez que nos colocamos de pé frente a Jesus, nós estamos nos disponibilizando ao aprendizado. Nós estamos nos disponibilizando para abrir as portas do nosso coração e da nossa mente, a fim de que possamos sintonizar com a fala do Cristo, clamando dentro de nós mesmos um novo processo de reeducação pessoal. Então, ali, ao permanecer de pé, eles estavam quais crianças, buscando o colo amoroso do Cristo, a fim de que possam crescer espiritualmente. Aqui uma outra obra de arte, A Vida Encarnada, também de Van Gogh, né, de 1888, muito bonita. E lhes falou muitas coisas em parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Então, de fato, Jesus falou muitas coisas, muitos ensinos, muitas orientações por parábolas. E eis que o semeador saiu a semear. Essa expressão, segundo os estudiosos, de grande poder, vamos dizer assim, magnético, de grande poder de amorosidade, de afinidade com o processo de nosso crescimento espiritual. Porque o semeador é aquele que semeia sem se preocupar onde. Ele simplesmente se disponibiliza a trabalhar. Ele simplesmente se disponibiliza a servir. Então, o semeador, é muito interessante o estudo de Roden a esse respeito. O semeador, ele não se preocupa com o resultado da sementeira. Porque se nós formos observar na parábola, apenas um quarto, ou seja, 25% daquilo que foi semeado, produziu. Os demais não tiveram resultado, mas nem por isso o semeador continuou a semear. Então, quando nós vamos estudar essa parábola e nos posicionamos em tentar compreender quem é o semeador, que no caso é Jesus, é aquele que distribui o evangelho, aquele que se dispõe a semear o evangelho, então é aquele que, utilizando a semente, que é da providência divina, ele apenas simplesmente se coloca como ferramenta, como um distribuidor daquela dádiva. E não se preocupa com esses resultados. Apesar de ciente de que os terrenos que ele estava distribuindo, semeando, não iriam resultar todos na mesma germinação, no mesmo resultado produtivo, ele seguiu semeando, sem se preocupar com os resultados. Isso é muito interessante porque os terrenos nada mais são do que o simbolismo profundo do livre-arbítrio humano. Porque todo mundo recebe a semente e é a mesma semente. É a semente vinda do alto. É a semente vindo do transcendente, do absoluto. E nós, que somos terrenos, daremos conta dessa semente de acordo com a nossa capacidade de produzir. Mas o semeador insiste. Nós temos aqui uma passagem que é muito bonita, está no livro Paz, de Chico Xavier, psicografado por Chico, uma mensagem de Emmanuel, que é justamente o título da mensagem, O Semeador Saiu. E ele fala algo também muito interessante, que o semeador, para trabalhar com a semente, ele precisa lidar com a terra. Ele fala assim: o semeador lidará com a terra. Após arroteá-la, na maioria dos casos, precisará irrigá-la e, por isso, conviverá com o barro do mundo. Enquanto prepara ninho as sementes, não evitará resquícios de poeira e lama, lodo e adubo nas próprias mãos. Então, aquele que se dispõe a semear, e somos todos nós que nos dispomos a exemplificar, não só falar o Evangelho, mas principalmente exemplificar o Evangelho, temos que estar preparados em lidar com o que é difícil nessa semeadura, que é lidar com a terra. Então, conviverá com as dificuldades do mundo, conviverá com todas as dificuldades que são impostas com o nível de evolução com o que nós lidamos, não é? Então, é muito interessante que não existe a prerrogativa de evitar problemas àquele que se propõe a semear. Ao contrário,
é aquele que tem que estar preparado para os problemas, para a poeira, para a lama, para o lodo, para o adubo, que nada mais são do que contingências naturais daquele que está pronto para semear. Então, muitas vezes, nós estamos dispostos, por exemplo, a fazer um serviço de benemerência social e aguardamos um resultado, nem que seja do reconhecimento. Roden fala também no estudo da parábola do semeador, ele utiliza uma expressão, nós vamos colocar no próximo slide, da língua hindu, chama falasanga. Falasanga significa mania de resultados. Então, o indivíduo, ele trabalha para obter um resultado. Um resultado, na grande maioria das vezes, de ordem material. Então, um ganho financeiro, algo de ordem econômico, pecuniária. Isso na maioria das vezes. Às vezes o indivíduo trabalha, se não por um ganho pecuniário ou material mais objetivo, mas por um ganho secundário não material. Pode ser psicológico, pode ser emocional, pode ser social. Ele exemplifica uma placa numa casa, uma nota no jornal, um aplauso discreto, um aplauso efetivo, enfim, é um outro ganho, é um outro resultado. E existem a maioria daqueles que lidam nas relações religiosas, não são poucos, que efetivam atividades de cunho caritativo, aguardando, por exemplo, uma benécia do outro lado da vida, um ganho na vida espiritual. Então, o que Roden nos fala? Todos são egoístas, todos praticam falasanga. Um mais terrestre, o outro mais espiritual, mas a negociata com Deus continua. Nós queremos adquirir um benefício, um resultado. Então, no livro dos Espíritos, no capítulo da perfeição moral, na questão 895, os Espíritos perguntam: o que caracteriza de maneira mais contundente a imperfeição do Espírito? E o Kardec pergunta, e os Espíritos respondem: o interesse pessoal. É o que mais caracteriza o nível de evolução que a gente se encontra. Então, assim, na medida que formos nos desapegando dos resultados, das necessidades de obter aqueles resultados que nós esperaríamos obter, nós estamos nos desvinculando do egoísmo, nos libertando, nos desapegando daquilo que esperamos adquirir. E o semeador da parábola, ele propõe justamente isso: semear e semear, seguir e seguir, sem resultados. Ele semeia, distribui sementes, independente do tipo de terreno que encontrem, porque ele não foi verificar se aquele terreno era capaz de atingir a produtividade que se esperava. Existe uma outra mensagem, essa de Irmão X, que chama o semeador incompreendido, onde trata da história de um indivíduo trabalhador das lides espíritas e que era de verbo fácil, tinha uma grande facilidade junto à tribuna, sabia aconselhar, sabia orientar, era bastante performático nas expressões verbais, então de uma riqueza muito grande. No entanto, ele era muito apropriado em dar conselhos, em orientar a amorosidade, mas ele por si próprio ainda não se sentia disposto para seguir aquilo mesmo que ele falava. E ao longo do tempo ele foi ficando em si mesmado, insatisfeito, porque ele aguardava o resultado do outro, ele aguardava que o outro o apreciasse, o aprovasse, enfim, o acolhesse, mas ele nunca se dispunha verdadeiramente a servir, porque o que ele estava utilizando é apenas a voz. E ele foi se afastando das lides ao longo do tempo, a sua palavra se tornou com pouco brilho, com pouca expressão,
por conta da falta de vivência interna daquilo que ele falava. E ele se afastou de maneira dolorosa, triste, frustrada daquela situação. Desencarnou e depois de tanto orar, foi auxiliado pelo próprio Senhor, segundo Humberto de Campos. E ele começa a falar com Jesus que ele foi um semeador incompreendido, que ele semeou tanto, mas que na realidade ele só obteve respostas ásperas, terrenos difíceis, e ele não conseguiu o que queria, não conseguiu distribuir o evangelho como acreditava. Então Jesus pergunta a ele: você avaliou as necessidades do solo? Você avaliou se você poderia utilizar algo mais para que frutificasse aquela terra? Logo que você está se queixando dela, então é uma outra forma de analisar, não é? Então assim, entender que o solo oferece aquilo que é próprio para o seu nível de evolução e que, inerente a lidar com o solo, existem todas as dificuldades. Se nós queremos que o solo resulte de maneira mais produtiva, nós devemos colocar a mão na terra e servir muito mais, e adubar muito mais, e irrigar muito mais, e utilizar muito mais nutrientes para que esse solo possa ser de fato rico em resultados. Então aqui está a expressão fala sanga, mania de resultados, aguardando por resposta. Mas se a certeza de que a semeadura fosse 0% de colheita, né? Na parábola, apenas 25% obteve resposta. E como nós vamos ver mais adiante, cada um com 1 por 30, 1 para 30, 1 a 60, 1 a 100. Mas se toda a sementeira fosse improdutiva, o semeador continuaria semeando. Porque o grande ganho do semeador é justamente estar liberto do resultado que se espera. Ele semeia por amor ao bem. Ele semeia por estar em afinidade com os projetos divinos. Então, isso é que é interessante. Além da sua autorrealização, como Roden fala, por conta de estar liberto do egoísmo, liberto da fala-sanga, existe uma outra questão, que é a produção de uma energia de amorosidade, de uma liberdade espiritual tamanha que é capaz de impregnar, porque a qualidade suplanta a quantidade. Então, a qualidade daquele que fez com amor, que fez produzindo amor, repletando amor, não importa o resultado quantitativo, importa o resultado qualitativo. Então, essa energia se multiplica. Ela é amorosa, ela é multiplicadora, ela é fertilizadora. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e as comeram. Cair à beira do caminho. Essa é uma expressão que nós estudamos várias vezes, e ela se encontra em algumas outras passagens do Evangelho, e uma muito conhecida é do cego de Jericó. Então, Bartimeu estava à beira do caminho. E aquele que está à beira do caminho é aquele que está ao lado. Ele não se disponibilizou a estar no caminho. O que é o caminho? O caminho é o caminho crístico. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, não é? Então, o caminho é justamente por onde seguir. A beira do caminho é isentar-se de estar com Jesus. E tanto se coloca à beira do caminho que o indivíduo pode atrofiar suas qualidades espirituais e verdadeiramente adoecer fisicamente, como representa Bartimeu muito bem. Tanto ficou à beira do caminho que se tornou cego, encegueceu-se e foi incapaz de ver as belezas do mundo material e do mundo espiritual. Então, cair à beira do caminho é estar indiferente ao caminho de espiritualidade. Isso é muito frequente. É o terreno que ainda está duro, pisoteado, que está infértil, que está lesionado. É um terreno que não produz. É o terreno da indiferença, da dureza. Carlos Bacelli, numa palestra também sobre a parábola do semeador, uma palestra muito boa, ele fala justamente que esse terreno é o terreno que mais precisa muitas vezes do arado, do trator, não é?
porque o terreno que está duro. E o que é o trator? O que é o arado? É justamente a ferramenta dolorosa que a vida impõe, na medida em que o indivíduo não se dispõe ao serviço, ao trabalho, que é a forma de beneficiar o mundo, que é ser bom, é ser útil, é estar no caminho com Jesus. Então, muitas vezes o arado vem para justamente amarfanhar aquela terra, para justamente fazer com que aquela terra tenha uma reviravolta, né? Que ela possa ser adubada, que ela possa ser mexida e dessa maneira ela possa frutificar. E vieram as aves e as comeram. As aves, ou o maligno, como fala Mateus, ou como fala Marcos, o diabo, ou como fala Lucas, Satanás, todos eles representam, nem diabo, nem Satanás, significam a figura lendária destinada ao mal. Mas o antagonista, aquele que está de encontro aquele que está no caminho. Não é? Então, segundo Roden, as aves nada mais são do que o ego humano, ainda pequenificado, ainda distante da concepção do absoluto que é Deus. Então, as aves facilmente podiam comer aquela semente que não estava caindo num terreno que pudesse frutificar. Então, germinar. Eu me lembrei de uma passagem muito interessante em Paulo Estevam. Paulo, ele tinha acabado de ser açoitado, acabado de ser preso, acabado de ser humilhado e castigado fisicamente, saindo da Tessalônica, quando lhe ocorreu procurar a Grécia, ir a Atenas, né, na continuidade de disseminação do Evangelho. Muito bem. E ele ficou imaginando, que beleza, vou ver a Acrópole, vou ver os templos, os monumentos, aquelas imagens traziam uma saudade muito grande do que ele pensava na época que ainda vivia em Tarso. Não é? Ele ficou justamente alegre e entusiasmado com a possibilidade de conhecer o berço da sabedoria, do espírito livre. Não é? E assim ele entrou em Atenas depois de uma longa caminhada. Ele ficou embevecido realmente com o que ele viu, aquelas colunas lindas, brancas, enormes, e ficou realmente emocionado por estar presente em Atenas. Mas ele não se deu conta de que ele estava num mundo que não era o que se via. O que estava acontecendo que entre as colunas de Atenas, na Acrópole, nos grandes monumentos gregos, quem estava ali admirando era um maltrapilho. Era um homem magro, um homem com a barba desgrenhada, ferido, sujo, mal apessoado. E as pessoas olhavam para ele e viam um maltrapilho, um mendigo, alguém que não era digno da atenção daquelas pessoas. E com aquele entusiasmo que ele era característico, ele foi explanar em praça pública, anunciar o Evangelho em praça pública. Qual não foi a sua tristeza e a sua frustração quando recebeu apenas indiferença, sarcasmo, ironias, críticas, e as pessoas não entendiam o que esse homem maltrapilho está falando, o que esse ser abjeto está falando. Não percamos tempo, seguamos a nossa caminhada. E ele ficou chocado porque ele ficou realmente sem compreender. Buscou insistentemente o Areópago, que era justamente onde se encontravam os sábios da Grécia, não é? E lá, mais uma vez, ele retomou de forma ardente o seu discurso, falando de Jesus, do Messias, da crucificação e da ressurreição. E mais uma vez, quando ele tocava nesse assunto, a plateia estremecia e vinha com muito desdém, e via com muita frieza. E como o próprio Emmanuel descreve, ele sentiu frio no coração, Paulo, porque a indiferença, o enregelamento, aquilo que é completamente resistente, que é impermeável à espiritualidade, traz uma grande retração, uma grande tristeza àquele que se põe como interlocutor.
E assim ele saiu da Grécia e foi o único lugar até aquele momento onde ele não conseguiu estabelecer uma igreja, estabelecer um culto familiar que fosse de estudo do Evangelho. Nenhuma das pessoas se interessavam em anotar, em reescrever, né, de copiar as anotações de Levi. Ninguém se interessou. E Paulo saiu da Grécia com uma dor muito grande. E ele falava já com saudade de que ele sentia falta das confusões nas sinagogas com os judeus, que brigavam, que gritavam, que açoitavam, que cuspiam, mas que ali estavam como um terreno muito mais possibilitador de multiplicação, de germinação e de crescimento das obras do Evangelho. Então, está lá no livro. As discussões e os atritos, em muitos casos, representavam um revolvimento da terra espiritual. Então, esse revolvimento é justamente a possibilidade, mesmo que de forma dolorosa, de forma agressiva, mas é muito mais favorável do que aquele que é impermeável, duro, né, pisoteado, completamente impermeável a desenvolvimento da semente divina. E segue. Ali, entretanto, em Atenas, encontraram a frieza da pedra. O mármore das colunas soberbas deu-lhe imediatamente a imagem da situação. Então, esse encontro de Jesus com os gregos traz justamente a simbologia que foi utilizada por Jesus nessa primeira etapa do semeador, onde, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Não é? É justamente aquele que é inflexível, segundo Rigonati, são os materialistas de todos os tempos. Enfim, os indiferentes à palavra de espiritualidade, a palavra do Evangelho. Campos de trigo com corvos em 1890, Van Gogh. Outra parte caiu sobre o solo pedregoso, onde não havia muita terra, e brotou imediatamente, por não haver profundidade de terra. Então, outra parte caiu sobre o solo pedregoso. O que é o solo pedregoso? É justamente as nossas crenças pessoais, aqueles elementos que têm rigidez, que não existe possibilidade de mudança. Então, o solo pedregoso é aquele solo que às vezes a dificuldade se encontra nas crenças pessoais. Mas é muito interessante porque no solo pedregoso, entre uma pedra e outra, existe um terreno. E esse terreno é um terreno fofo, que possibilita que, por ser de profundidade, não ser tão profundo, possibilita que aquela semente se multiplique, né? E que germine. Então, não havia profundidade, não havia sustentáculo espiritual, não havia substrato, né? Não havia uma história espiritual que sustentasse aquela decisão de acolher a semente divina e fazê-la multiplicar, porque estava sobre pedras, ela estava ainda com aquelas dificuldades pessoais, aquelas crenças. Muito bem, e por não haver profundidade, facilmente, como nós vamos ver no restante do versículo, o sol as crestou, não é? Elas facilmente morreram, porque não tinham profundidade, as raízes não tinham profundidade, de forma que qualquer dificuldade seria própria para destruí-la. Então, raiando o sol, foi crestada e por não ter raiz, ressecou-se. Então, dentro de um movimento de espiritualidade, é aquele indivíduo que chega muito entusiasmado à casa espírita e se compromete com várias atividades, mas no final das contas, ele some. Tem uma história também muito interessante contada por Bacelli, que é sobre Chico, que uma moça veio conversar com Chico. Chico, nós vamos fundar o centro espírita. Nós já conseguimos a casa, está tudo bastante avançado, nossos trabalhos, e nós vamos estabelecer também trabalhos mediúnicos. Só que nós temos uma dificuldade, Chico. Nós estamos assim com quase 40, 50 médios. Como é, Chico, que nós vamos arrumar tantos médios? Como é que nós vamos organizar esse trabalho? Aí Chico respondeu: não, minha filha, não se preocupe. Você organiza com aqueles que ficarem. Ou seja,
na hora que o sol raia, na hora do tédio, na hora de um dia comum, na hora em que existem as dificuldades iniciais, por não ter uma decisão mais profunda, a semente resseca, não chega a multiplicar-se e produzir verdadeiramente. Então é a dificuldade, é a instabilidade da decisão pessoal, não é? Então é uma ferida da alma assim, muito frequente. Então às vezes o indivíduo quer, mas não consegue por limites evolutivos produzir, porque ainda não tem um sustentáculo espiritual suficiente. Então esse é um terreno que, apesar do semeador saber que poderia não germinar, ele seguiu germinando, semeando, não é? Então é bem interessante nós percebermos esse tipo de situação. E no Paulo Estevão também tem uma fala muito interessante. Paulo ainda chamado Saulo, ou seja, logo depois de cair as portas de Damasco, ele ficou muito entusiasmado e queria falar nas sinagogas e defender Jesus diante de todos. E Ananias o ponderou com ele: olha, você ainda é uma planta tenra, você ainda precisa criar musculatura espiritual, adultidade espiritual, para poder enfrentar essas dificuldades. Né? Então, olha a sabedoria, né, de um espírito que vê mais além. Não era o momento de Paulo se jogar a arena, né, com os leões. Era a hora de Paulo fortalecer a espiritualidade em si mesmo, não é? Criar um terreno favorável dentro de si para enfrentar as tempestades do futuro. E assim foi que ele ficou 3 anos no deserto, não é? Em meditação, em estudo, em evangelho, com Áquila e Prisca, fortalecendo, criando musculatura espiritual, criando um substrato para que no momento que a plantinha tenra fosse buscando o sol, ela fosse capaz de se sustentar e resistir a todas as dificuldades, não é? Muito bem. Emmanuel, em Pão Nosso, nos traz o seguinte comentário: a renovação indispensável não é a de plano exterior flutuante. Isso é muito importante, não é? Transformar-se ao cristão devotado não pelos sinais externos, e sim pelo entendimento, dotando a própria mente de nova luz em novas concepções. Então, no mundo de imagens, é desafiador esse tipo de conceito. Então, não é aparentar a transformação espiritual, não é se vestir de maneira discreta, não é falar baixo, não é isso. É revolver dentro de si uma realidade que se projete no externo de maneira legítima. Porque essa aparência, ela é muito facilmente acrestada pelo sol que nasce, não é? Então, essa renovação que é exterior, ela flutua, ela se modifica. Então, é necessário criar fortalecimento íntimo para que as novas concepções possam ser, de fato, modificadoras de comportamento. Então, existe a necessidade de reflexão íntima, autoconhecimento, renovação de valores de forma gradativa, com um olhar educativo, minucioso de todos os elementos que são necessários para a nossa renovação de valores. Então, o olhar evolucionista que a doutrina espírita propõe é o olhar de proposta metódica de crescimento. Então, quando Santo Agostinho propõe toda noite eu parava para refletir o que tinha feito durante o dia, é justamente averiguar dentro de si todos os elementos que precisam dos cuidados espirituais que ainda não temos resolvidos em nós mesmos. Então, o olhar adequado, onde eu preciso fortalecer, o que eu devo fazer, como eu devo fazer, a fim de que possamos de fato servir com utilidade, não é? a Deus. Outra parte caiu sobre espinheiros. Os espinheiros subiram e as sufocaram. Então, essa outra parte que caiu sobre os espinheiros, o que são esses espinheiros? Os espinheiros são as dificuldades evolutivas
da característica daquela personalidade, não é? Então, da nossa personalidade. Então, são os nossos elementos de fragilidade. Então, é a nossa inveja, é o nosso orgulho, é o nosso tão frequente egoísmo, não é? É a nossa preguiça, a nossa negligência, é o nosso autoritarismo. São todos os elementos que, no momento em que a semente chega, são capazes de sobrepor a capacidade, o potencial de luminosidade da semente. Esses espinheiros, eles sufocam e matam essa semente que poderia se tornar uma planta muito robusta. Então nós temos assim vários exemplos, não é? Exemplos bem pessoais, e existem também exemplos históricos que nos chamam a atenção. E o exemplo que talvez mais nos chame a atenção é o de Judas Iscariotes, né? Judas de Queiroz, não é? Que é o discípulo tido como o traidor, não é? Então, até hoje, essa figura é uma figura que está associada à traição, não é? Porque o Judas, ele tinha um grande problema, ele era afeiçoado às questões de ordem material. Ele era contador, ele era comerciante e tinha um olhar muito prático, de apego aos resultados mais imediatos que a matéria poderia lhe oferecer. De forma que, apesar dele amar Jesus ao seu modo, ele queria ver um resultado prático daquilo tudo. Ele não conseguia compreender como é que Jesus tinha entrado em Jerusalém com toda aquela pompa e circunstância oferecida no domingo de Ramos, com a turba alvoroçada, entusiasmada, e chorava, e Jesus não fazia nada, muito pelo contrário. À noite ele foi se recolher em Betânia, ele não se aproveitou daquele favorecimento, não é? Que estava existindo, né, junto ao povo judeu, para poder ir de encontro à autoridade romana, estabelecer uma grande revolução. Então, pensando sob a ótica do comerciante, sob a ótica daquele que precisava de resultados mais imediatos, Judas deu um passo equivocado. Então, buscou a sinagoga, buscou os doutores da lei e por 30 moedas de prata, que era o valor de um escravo à época, traiu Jesus, indo atendê-lo, o objetivo que Caifás e Anás queriam, que era capturá-lo com um beijo na face. E essa obra que nós estamos demonstrando aqui, muito bonita, não é? Justamente o remorso de Judas, mostrando aqui a bolsa com as moedas de prata no chão, e aqui atrás a crucifixão ocorrendo, e a dor que esse espírito naquele momento sentiu. Então os espinhos de Judas são justamente a sedução que as questões materiais traziam para ele. E apesar do semeador por excelência ter semeado nesse coração a semente de luz do Evangelho, ele deixou a semente morrer, deixou a semente naquele momento sucumbir diante do desejo pessoal de crescimento, do desejo de triunfo sob a ótica humana. Então, apesar de Jesus tantas vezes avisar que o reino dele não era deste mundo, Judas não compreendia. E mais interessante ainda, e quem fala isso é Emmanuel, numa passagem chamada Enseja ao Bem, de Caminho, Verdade e Vida, onde ele fala assim: Jesus estava ciente da traição de Judas, estava ciente do que lhe aguardava frente à crucifixão no Gólgota. Mas mesmo assim, quando Judas foi lhe dar o beijo à face, qual a fala de Jesus para Judas? Amigo, a que vieste? Então, o versículo é esse. Jesus, porém, lhes disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se, lançaram a mão de Jesus e o prenderam. Mateus capítulo 26, versículo 50. Então, mesmo ciente, o semeador ofertou até o último instante a possibilidade daquele ser em modificar a sua trajetória evolutiva. Então, ensejo ao bem, o semeador não aguarda os resultados. O semeador semeia.
e, se possível, ele ajuda no terreno que for possível. Não sendo possível ajudar o terreno, ele semeia da mesma forma. Porque ele sabe que aquele terreno é um terreno que naquele momento está ainda árido, ainda está improdutivo, mas com desenroladas reencarnações, com as múltiplas vidas, esse terreno se tornará mais favorável ao crescimento das verdades espirituais. Então, apesar de ciente, ainda assim, junto à ajuda, Jesus possibilitou que ele tomasse uma escolha, uma opção diferente. Infelizmente não foi o que aconteceu, mas, enfim, a história nós já sabemos. Então, Judas é um exemplo muito contundente do terreno cujos espinhos sufocaram a semente divina. Outra parte caiu sobre a terra boa e dava fruto, uma 100, outra 60 e outra 30. Então, são aqueles terrenos que precisam de muito pouco, não é? Então, André Luiz fala, não é? Que tem pessoas que acordam com um raio de sol, que a cotovia acorda com um raio de sol, né? Mas que tem pessoas que precisam acordar com dinamite. É apenas uma expressão metafórica, a fala de André Luiz é de outra forma, mas a ideia é essa. Então, tem pessoas que acordam com o canto da cotovia e outros com dinamite, de forma que mesmo aqueles que se multiplicam, mesmo aqueles que fazem da palavra do Evangelho um terreno de múltiplos frutos, cada um com seu nível de evolução. Então, não é possível multiplicar em 30, mas eu posso frutificar em 10, faça. Não consigo em 10, eu consigo em 5, mas algo precisa resultar. E nós temos múltiplos, então Francisco Cândido Xavier foi uma reencarnação que foi uma semente, deu 100. Né? A gente não tem certeza nunca do que se resultará da semente. A semente, a gente não tem como saber quanto uma semente multiplicará o aparecimento de frutos. Não se tem, a gente não sabe. Mas o livre-arbítrio do indivíduo fará com que ela possa multiplicar 30, 60 ou 100. E existe um exemplo muito interessante, foi um artigo de um reformador, Kardec e Napoleão. Né? O articulista ele foi muito feliz, ele faz um estudo sobre a personalidade de Napoleão Bonaparte, não é? A importância histórica de Napoleão Bonaparte, com muitos volumes escritos a respeito. Um grande estadista francês, né? Modificou o perfil social, cultural, jurídico dos povos europeus. E na realidade, apesar de tanto triunfo, ele também sucumbiu a várias questões, né, onde estavam caracterizados o autoritarismo, a violência e tudo mais. Uma comunicação mediúnica do português Fernando Lacerda, em 1906, relata uma fala de Napoleão. Ele estava descrevendo várias questões de ordem espiritual. E o interlocutor, o médium, fala, perguntando se ele ainda estava presente na comunicação. Eleito de Deus, ainda estás presente? Aí ele responde, eleito não, escolhido. E o médium pondera, mas não é a mesma coisa, eleito e escolhido? Ele não. Eleito é aquele que faz o bem pelo bem. E o articulista compara essa pessoa a Allan Kardec. No caso, Napoleão fala de Jesus. E o escolhido é aquele que faz o bem através do mal. E é muito interessante a gente ver isso, porque o próprio Napoleão Bonaparte, em várias oportunidades, dizia que, apesar de toda a sua decisão política e seu poder, ele percebia que existia uma lei maior que coordenava. Então, ele era útil à lei até um determinado momento, mas depois que ele atingiu o objetivo que a lei divina ali estabelecia, ele foi descartado, não é verdade? Então, ele fez o bem, porque o bem é a destinação de todos. Então, mesmo que seja por caminhos tortos, no caso de Napoleão, resultou-se no bem. E Kardec fez o bem pelo bem, com sua história ricamente conhecida entre todos nós, né? Então, Emmanuel cita uma passagem também de Paulo Estevam, comparando essas duas situações, né, de Napoleão e Kardec,
Compara o Evangelho a um campo infinito que o Senhor nos deu a cultivar. Alguns trabalhadores devem ficar ao pé dos mananciais, velando-lhes a pureza. Outros revolvem a terra em zonas determinadas. Mas não há dispensar a cooperação dos que precisam empunhar instrumentos rudes, desfazer cipoais intensos, cortar espinheiros para iluminar os caminhos. Então, mesmo com os desvios, Napoleão atendeu a objetivos divinos, de forma particular, que ele fez com as tintas da categoria evolutiva que ele tinha. Isso não foi uma surpresa para a espiritualidade. Já se sabia que Napoleão seria capaz daquilo, não é? Diferentemente de Kardec. Então, o que é que nós vemos aqui? Nós vemos sementes que se multiplicaram, que geraram frutos, mas um resultou de uma semente sem frutos e o outro com mais dificuldades. De forma que esse é um exemplo muito bom para esse terreno que frutifica. E Emmanuel segue em uma outra passagem, falando sobre a parábola dos talentos, que também, como a parábola do semeador, fala do livre-arbítrio. Não é? Porque tanto a semente como os talentos, eles provêm do alto. Nós não temos talentos para oferecer necessariamente. A semente, no fundo, não é nossa, é de Deus. Nós somos apenas intercambiadores, né? Nós somos pessoas que passamos adiante, mas não somos o produtor direto da semente ou do talento. E a nossa decisão, nosso livre-arbítrio de forma pessoal que vai determinar a eficácia dessa multiplicação de talentos ou dessa germinação de sementes e frutificação. Não esqueças, segundo Emmanuel, que os talentos de Deus são iguais para todos, competindo a nós outros a solução do problema alusiva à capacidade de recebê-los, igualmente as sementes. Então, a verdadeira apoteose é o livre-arbítrio, como fala Roden, né, estudando as parábolas. Então, é justamente nos colocar sob a responsabilidade daquilo que nos é ofertado pelo alto. E nos é ofertado de maneira muito particular, de maneira muito própria e muito personalizada no sentido de possibilidade evolutiva. Mas nós vamos fazer o que quisermos dela, de forma pessoal, não de forma cósmica. Porque o livre-arbítrio humano não é capaz, como nós falamos aí a respeito de Napoleão, desorganizar um projeto cósmico. Mas, de forma pessoal, o indivíduo pode enterrar o talento, pode se tornar um terreno árido e não frutificar. Existe um outro aspecto que nós devemos estudar na parábola do semeador, é que qual tipo de terreno somos, certo? E qual face desses vários terrenos estamos usando agora? Porque, a rigor, nós temos todos esses terrenos dentro de nós. Em que momento de evolução nós nos encontramos agora? Nós estamos favorecendo um terreno mais forte, mais fértil, ou um terreno mais árido? Então, essa é a proposta. E uma pergunta que eu achei belíssima, também nessa mesma palestra de Bacelli, falando sobre a parábola do semeador, e ele reproduzindo uma fala de Dr. Inácio. Muito bem, para nós espíritas, essa pergunta: o que você vai fazer da sua imortalidade? Porque nós já sabemos que somos imortais. O que nós vamos fazer com a nossa imortalidade? Então, essa reflexão passa em cima da parábola do semeador. O que nós estamos fazendo com as nossas múltiplas faces de terreno pedregoso, cheio de espinheiros, fértil? O que nós estamos fazendo? Não é? Das possibilidades que a vida nos oferta, que Deus nos orienta, nos possibilita. E termina assim a parábola: quem tem ouvidos, ouça. Porque não é ouvir só com o instrumento anatômico e fisiológico da audição, mas é ouvir com a alma, ouvir com pertinência espiritual, a fim de que possa encontrar a resposta daquela pergunta-chave que em nosso coração se endereça a Deus todos os dias. Não é? E essa mesma pergunta: o que é que nós estamos fazendo da nossa imortalidade? Vamos utilizar esse conhecimento de maneira produtiva e não uma fala vazia, não é? Se o terreno de teu coração vive ocupado por ervas daninhas, e se já recebeste o princípio celeste,
cultiva-o com devotamento, ou seja, é possível que o nosso coração ainda seja um coração com dificuldades de produzir amorosidade, produzir trabalhos espirituais, renovação íntima, dimensão de crescimento coletivo. Então está ocupado ainda por ervas daninhas. Mas nós temos a doutrina espírita, nós temos o cristianismo, nós temos tantas vertentes de luz a nosso favor. O que é que sugere Emmanuel? Abriga das leiras de tua alma, utiliza o devotamento. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Aceita e cumpre-a. Então, aceitar a palavra do Evangelho não é uma norma social, é uma reflexão de profundidade. Não é apenas um atavismo religioso de repetição e de fala, não é isso. Então, assim, um gravador tem uma memória extraordinária. Se nós gravarmos, se repete, é viver isso na interioridade. Então, o Evangelho, quando a gente fala em Jesus, existe aquele Jesus que é histórico e que traz muitas informações para a gente, que traz o contexto social, cultural da época, nos traz muitos exemplos, muito aprendizado. Mas existe um Cristo que nos solicita uma postura ligada ao cosmos, à lei. E, por fim, um Cristo amoroso, que nos solicita uma renovação do nosso valor para a amorosidade, dos nossos valores para a amorosidade. Então, aceita e cumpre-a, porque se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde, o anjo da angústia te visitará o espírito, indicando-te novos rumos. Me lembrei novamente de Carlos Bacelli. Olha o final dessa mensagem. Aceita e cumpre-a, porque se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde o anjo da angústia te visitará o espírito, indicando-te novos rumos. Ou seja, não adianta rebelar-se. Não adianta rebelar-se. Você pode reclamar a reencarnação inteira. Nós estamos em direção a Deus. Nós estamos gravitando para Deus. Como se fala em linguagem evangélica. Nós estamos gravitando para Deus. Então não há escolha. Existe a possibilidade de facilitar esse processo com a autonomia do processo de crescimento espiritual, identificando em nós todos os terrenos que se compõem a nossa psique, a nossa psicosfera espiritual, favorecendo ou não o semeador, que aqui está pronto para acolher o terreno, fortificar, nutrir, irrigar, enfim, para que possamos de fato gerar frutos de amor, frutos de alegria, frutos de crescimento espiritual. Que Jesus nos abençoe, que nos ampare e que nós possamos ter sido úteis a essas reflexões em torno da parábola do semeador. Muita paz a todos.